Quer saber quais os principais componentes do Airflow? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique e hoje nós vamos ver os principais componentes do Airflow, o orquestrador de dados mais usados para gerenciar e executar os processos de extração, transformação e carga. Mas, rapidinho, alguns avisos. Se você quer fazer a transição para uma carreira de dados, no site da Codifique tem um treinamento totalmente gratuito, onde eu explico e demonstro tudo que você precisa conhecer para essa transição acontecer. Tudo sobre os conceitos básicos, além de exemplos práticos para você colocar a mão na massa. O link do nosso site está aqui embaixo nas descrições. E se você quer aprender SQL, a linguagem mais importante da área de dados, aqui embaixo também nas descrições tem o curso SQL e SQL Avançado da Codifique por apenas R$1. É só usar o cupom de desconto. E para quem quer aprender Spark, eu estou acabando de finalizar a formação Spark, onde eu demonstro tudo o que você precisa saber e conhecer para trabalhar com essa ferramenta fantástica que está sendo usada em todas as empresas. Aqui embaixo também nas descrições tem um link para uma pré-inscrição e você pode ir lá fazer para você não perder tempo e já se inscreve logo para você ser o primeiro a receber assim que ficar pronto. E se você quiser saber sobre dicas, treinamentos, o dia a dia da Codifique, segue a gente lá nas redes sociais. Agora, vamos para o vídeo. Bom, galera, o Airflow ele é o orquestrador mais usado na área de dados atualmente. O seu código ele é aberto e é utilizado para programar e monitorar fluxos de trabalho. Ele foi criado originalmente lá na Airbnb em 2014 e posteriormente foi doado para a Apache Software Foundation, onde atualmente ele é mantido. Várias empresas ao redor do mundo usam o Apache Airflow para suas necessidades de orquestração. Algumas delas são o próprio Airbnb, o Lyft, Slack, Twitter, Netflix, Apple, Stripe e muitas outras aí. Muitas empresas de diferentes tamanhos e setores adotaram o Apache Airflow devido à sua flexibilidade, escalabilidade, ampla comunidade que contribui para o desenvolvimento e melhoria constante. E hoje nós vamos falar dos principais componentes do Airflow. Vamos lá! Em primeiro lugar, nós temos o que? Web Server. Com um Web Server, você consegue acessar a interface gráfica do Airflow. E aí é muito fácil para o usuário interagir com as pipelines de dados, variáveis, tasks e as DAGs. Depois nós temos o Scheduler, sendo responsável por agendar a pipeline de dados. Pode-se dizer que o Scheduler ele é um dos componentes mais importantes do Airflow, porque sem ele não seria possível executar as tasks. O Scheduler no Apache Airflow ele desempenha um papel muito importante. É ele que é responsável por decidir quando executar uma DAG com base em critérios como ciclos de tempo ou dependências externas. Aqui estão algumas razões pelas quais o Scheduler é muito importante. Primeiro, orquestração. O Scheduler ele determina quando uma DAG é iniciada com base em seus cronogramas definidos ou gatilhos externos. Dependência. Ele também garante que as tarefas sejam executadas na ordem correta e somente quando as dependências são cumpridas. Temos também a parte de retentativas ou retries, que em caso de falha, o Scheduler decide se uma tarefa deve ou não ser reexecutada com base nas políticas definidas pelo usuário. E concorrência. O Scheduler vai respeitar os limites de concorrência definidos, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente. Agora nós temos o MetaStore. No Apache Airflow, o MetaStore ele é um banco de dados que armazena metadados relacionados às operações e estruturas do Airflow. Esse banco de dados ele é fundamental para o funcionamento do Airflow e possui diversas funções e responsabilidades. Por exemplo, primeiro, armazenamento do estado da tarefa. O MetaStore mantém o estado atual de todas as tarefas em todas as DAGs. Se uma tarefa falhou, foi bem sucedida ou está em execução, essa informação está armazenada no MetaStore. E isso é crucial para a recuperação e retentativa de tarefa, bem como a continuação da DAG depois da falha. Informação sobre a própria DAG. No MetaStore mantém as informações sobre as próprias DAGs, como a última vez que foi executada, se estão pausadas, se estão ativas ou se tem outras configurações. Histórico de execução. No MetaStore a gente armazena os logs e históricos de execução, permitindo que os usuários vejam quando as tarefas foram executadas e qual o resultado. Concorrência e limite. O MetaStore ele ajuda a garantir que os limites de concorrência e paralelismo sejam respeitados, mantendo o controle sobre quantas instâncias de uma tarefa ou uma DAG estão sendo executadas num determinado momento. Configuração.
É lá que ficam as informações como as conexões, né, credencial para banco de dados, sistema de mensagem, variáveis e outras configurações muito importantes. Em resumo, o MetaStore no Airflow ele fornece um local centralizado para você armazenar e recuperar informações cruciais necessárias para orquestração e monitoramento dos fluxos de trabalho. Nós temos também as triggers. No Apache Airflow, o trigger não é um componente como o Scheduler ou a MetaStore. O trigger é, principalmente aqui, você pode dizer que é um evento ou uma condição que inicia ou dispara uma ação ou uma sequência de ações. Portanto, enquanto trigger não é um componente, né, normal dentro do Airflow, ele é um conceito de gatilho ou disparo de ação, mas ele é fundamental para a funcionalidade e flexibilidade que o Airflow oferece na orquestração dos fluxos de trabalho. Agora nós temos o executor. O executor, né, é o componente responsável por executar as tarefas que o scheduler identifica para serem executadas. Ele determina como e onde as tarefas vão ser executadas. Dependendo do executor configurado, as tarefas podem ser executadas em processos locais, threads ou em sistemas de cluster distribuído. Nós temos alguns tipos diferentes de executores no Airflow e aqui os mais comuns. Sequential Executor, que é o executor padrão. Com ele, as tarefas são executadas sequencialmente em um processo local. É útil para depuração e debug. Local Executor permite a execução de tarefas em paralelo usando os processos locais. É uma boa opção para instâncias do Airflow menores, que não precisam de um grande número de execução paralela. Agora nós temos a Celery Executor. Este executor ele permite distribuição e execução paralela de tarefas em múltiplas máquinas usando o Celery, que é um sistema de filas de tarefas distribuído. É adequado para instâncias maiores do Airflow, onde a execução distribuída em vários servidores é necessária. Temos também o Kubernetes Executor, que lança cada tarefa em seu próprio pod Kubernetes, permitindo a execução distribuída de tarefas e aproveitando a capacidade de orquestração do próprio Kubernetes. Agora nós temos o tão famoso DAG. No Apache Airflow, uma DAG, que também é conhecida como Direct Acyclic Graph, é uma representação de um fluxo de trabalho. É um conceito central no Airflow e serve como uma definição para o conjunto de tarefas a serem executadas e a ordem e as dependências entre essas tarefas. A DAG ela é composto de nós e arestas. Os nós são as tarefas a serem executadas. Cada tarefa é uma instância de um operador, que define a lógica de execução daquela tarefa. E as arestas, que representam as dependências entre as tarefas. Uma aresta, por exemplo, do nó A para o nó B, indica que a tarefa B depende do sucesso da tarefa A. Uma DAG, sendo acíclica, ela não tem loop, garantindo que cada tarefa seja executada uma vez e apenas uma vez por execução da DAG, baseando-se em suas dependências. Isso aqui, por exemplo, é uma imagem de uma DAG. Agora, isso aqui não é uma DAG. E qual é a importância da DAG no Airflow? Bom, a DAG serve como modelo ou script que define todas as tarefas do fluxo de trabalho, suas dependências, ordens de execução e outros parâmetros como frequência e alguns argumentos. Nós temos também agora os operators, que são os operadores. Os operadores eles desempenham um papel fundamental no design e na execução de fluxo de trabalho. Eles determinam o que realmente acontece quando uma tarefa é executada dentro de uma DAG. Existem 3 tipos de operadores. Um que é chamado de Sensors Operators, são os sensores, que é um tipo especial de operador que vai pausar a execução de um fluxo de trabalho até que uma determinada condição seja atendida. Em outras palavras, eles ficam escutando ali por algum tipo de estado externo ou evento antes de prosseguir. Quer ver um exemplo? HTTP Sensor. É um operador sensor que pausa a execução até que uma resposta HTTP de um determinado endpoint seja verificada. Outro exemplo comum é o S3 Key Sensor, que pausa a execução até que um determinado arquivo esteja presente em um bucket S3. Transfer Operators. Os operadores do tipo Transfer eles são usados para mover dados de um lugar para o outro. Eles facilitam muito as operações de ETL, onde as extrações e carga são passos fundamentais. Um exemplo é o S3 to Redshift Operator, que é um operador de transferência que move dados de um bucket S3 para uma tabela na Amazon Redshift. Action Operators. Os operadores do tipo Action, eles executam uma ação ou tarefa específica, seja ele executar um script, uma consulta SQL ou qualquer outra atividade. Um exemplo é o Bash Operator, que é um operador de ação que executa um comando bash.
O Airflow ele é totalmente modular. Isso quer dizer que quando você instala o Airflow, ele vem com os componentes principais. Porém, se você precisar integrar o Airflow com tecnologias externas, isso é totalmente possível por meio dos providers, que são um pacote que estende o Airflow para se conectar e interagir com sistemas externos. Por exemplo, se você quiser usar o Spark, você vai usar o provider da Databricks, e ele é instalado utilizando o comando pip install. O mesmo vale se você quiser interagir com outros providers, como a AWS, a Azure, Snowflake e muitos outros. Agora que você conhece os principais componentes, você está pronto para colocar a mão na massa e usar o Airflow. Aqui mesmo no canal nós temos a playlist com a instalação e a criação da sua primeira DAG. E se você gostou do vídeo e gosta de tecnologia, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. A sua inscrição e o seu like ajudam muito ao nosso canal a chegar em mais e mais pessoas e assim a gente consegue fazer mais e melhores vídeos para vocês. Falou? Um abraço!